Os Saiyajins sempre foram uma raça que colocava medo em todo o universo de Dragon Ball, e isso ficou muito claro quando o próprio chefe deles, o Freeza, temeu pela sua própria derrota na mão dos Saiyajins. E no outro lado dessa mesma moeda, a raça dos Viltrumitas possui mais ou menos a mesma hierarquia que os Saiyajins, mas a diferença aqui é que eles se comandam entre si, dominando planetas assim como os meio macacos. Então nesse vídeo vamos teorizar como seria uma mistura entre um Saiyajin e um Viltrumita, combinando as características das duas raças mais poderosas dos seus universos. Hey guys, I'm back, e para teorizar essa mistura precisamos analisar todos os aspectos importantes e definir como os dois componentes de cada raça se combinariam em um só ser. Vamos criar 3 cenários hipotéticos, 3 tipos de misturas e 3 tipos de finalidades, onde todas serão respectivas de cada uma. Aqui embaixo do vídeo você pode acompanhar cada parte para ter uma experiência bem mais completinha. Enfim, se não for pedir muito, já deixa seu like, hype e se inscreve no canal que vai ajudar demais. Então sem mais enrolação, vambora. Eu vou resumir um pouco das duas raças só para termos uma base aqui. Os Saiyajins são uma raça de guerreiros do universo de Dragon Ball e eles possuem super força, fácil manuseio de Ki, conseguem voar e etc. Eu acho que eu nem preciso me alongar muito nessa parte. Eles vêm de um planeta chamado Vegeta, cujo nome foi dado por honrar a raça monarca que governou essa civilização. Enfim, o blá 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 de toda a história dos Saiyajins. Ao longo da série a gente descobre que qualquer Saiyajin pode superar seus limites se treinarem e passarem por experiências difíceis em batalhas. E o grande exemplo que a gente tem aqui de personagens são Goku, o Vegeta e o Gohan, mas a raça é bem mais marcada pela ideia de ser, destemida e motivada por lutas, com um grande desejo de poder. E bom, aqui nesse vídeo vamos abordar somente as transformações vistas em Dragon Ball, Dragon Ball Z, Daima e GT. As transformações divinas vão ser muito desnecessárias nesse vídeo e sinceramente todo mundo concorda que não fazem muito sentido. Qualquer Saiyajin pode se transformar nas formas Ozaru, Super Saiyajin do 1 ao 3, Ozaru Dourado e o Super Saiyajin 4. A transformação na forma lendária vai ser muito bem-vinda aqui também. As habilidades extras que um Saiyajin tem, como o Zenkai e a Fúria, que no Super chamaram de, Células S, também vão estar presentes. O Zenkai, pra quem não sabe, permite que os Saiyajins aumentem sua força após passarem por uma situação de quase morte. Não se sabe ao certo o quão mais forte um Saiyajin fica após o Zenkai, mas dá pra estipular pelos poderes de luta que vimos no anime. Por exemplo, o Goku tinha 90 mil quando lutou com Ginyu, aí ele teve o Zenkai e foi pra 3 milhões. Isso na forma base, e só um pouquinho forçado esse aumento aí. Já o Vegeta tinha um poder de 490 mil quando lutou com o Freeza na primeira forma, aí ele teve um Zenkai e pulou pra 2 milhões e mais um pouquinho. Tendo isso em vista, o Zenkai pode aumentar o poder de um Saiyajin até 18 vezes mais ou menos, e eu falei até, não quer dizer que ele aumenta literalmente 18 vezes, é até 18 vezes. Enfim, é o puro suco de roteiro isso daqui. E os Viltrumitas? Bom, os Viltrumitas são uma raça de seres extremamente poderosos e evoluídos no universo de Invencível. Eles são conhecidos por serem basicamente os Supermans do mal, digamos assim, então os poderes deles são basicamente os mesmos, tirando o sopro de gelo e a visão de calor, onde eles são uma espécie dominante na galáxia deles lá, assim como os Saiyajins são no universo de Dragon Ball Z. Na obra a gente descobre que a cultura dessa raça está centralizada no imperialismo, que resumindo bastante, eles acreditam que a sobrevivência do mais forte é a única forma de garantir a supremacia, por isso existem poucos Viltrumitas no universo. É uma desculpa bem melhor do que um planeta ser destruído, pra ser bem sincero. Os Viltrumitas não possuem nenhum tipo de transformação, mas pelo que parece eles possuem mais ou menos quase um Zenkai, só que ao invés deles ficarem mais fortes depois de quase morrerem, o corpo deles aprende, digamos assim, a lutar numa próxima situação parecida com que ele quase morreu. Mas bom, se eu tiver enganado, deixa aí nos comentários e me faz essa correção aí. Enfim, um dos pontos fortes também dessa raça é a sua longevidade, então basicamente eles podem viver até mais de 500 anos, e isso é muito bizarro porque eles praticamente são imortais, já que eles possuem uma habilidade de regeneração minimamente decente. Mas acho que o poder mais vantajoso dessa raça é a sobrevivência no espaço. Os Saiyajins, por mais poderosos que sejam, onde podem destruir planetas e sobreviver a explosões dos mesmos, ainda assim não conseguem sobreviver sem ar. Um exemplo disso é lá na saga do Freeza, quando o planeta Namekusei estava em risco de explosão. O Goku poderia sim sobreviver à explosão, sem dificuldade alguma aliás, mas ele morreria por não poder sobreviver no espaço. E isso se um Viltrumita sobrevivesse à explosão de um planeta, não seria um problema. E o último fator, e que vai ser crucial nesse vídeo, é a sobreposição de DNA. Os Viltrumitas possuem o DNA mais forte do universo deles, onde independente da espécie que eles acasalarem, depois de algum tempo a mistura da raça vai ser ignorada e o ser vai virar um Viltrumita por completo, ou pelo menos uns 90%. Mas parando pra pensar aqui agora, qual seria o nome dessa raça? Comenta aí porque eu tenho certeza que você vai ter uma ideia bem melhor do que a minha. Eu imaginei o nome sendo Saiyamita, mas sei lá, ficou paia. Enfim, agora que temos o entendimento das duas raças, vamos começar a pensar na mistura das duas. Considerando os poderes e as características
características, sinceramente seria uma combinação mais assustadora e poderosa do universo, e definitivamente ninguém conseguiria parar um ser assim. Olhando pela aparência, por conta das duas raças serem muito parecidas com os humanos, obviamente não seria uma anomalia ambulante, mas um detalhe bem legal é que todos os Viltrumitas homens possuem um bigode. Só o Mark e obviamente crianças da raça, já que elas não podem ter, elas não têm bigode. Então, supondo que um Saiyajin e um Viltrumita se acasalassem, iria nascer um híbrido homem com a cauda de macaco e o bigode. Já se um Saiyajin se acasalar com uma Viltrumita, aí nasceria basicamente uma mulher mesmo com uma cauda. Agora, em relação aos poderes, a junção da mini regeneração dos Viltrumitas e a capacidade dos Saiyajins de usar o Zenkai seria praticamente o que tornaria essa raça invencível. Quantas vezes o Mark quase morreu e conseguiu se recuperar em pouco tempo, tá ligado? Além de outros casos de diversos outros Viltrumitas, como o Conquista, que teve literalmente o crânio destruído e voltou depois como se nada tivesse acontecido. Ou seja, um exemplo interessante que eu posso dar aqui é que mesmo a um fio de morte, essa raça conseguiria sobreviver e ter um Zenkai logo após isso. Então a morte que o Vegeta teve pro Freeza possivelmente não aconteceria se ele tivesse o DNA de um Viltrumita, já que ter um buraco no coração não seria nada. É até engraçado falar essa frase, mas enfim, é a verdade. Fracassado. Essa mistura de raças provavelmente conseguiria desencadear transformações normais como um Saiyajin, mas eu acho que ainda seria bem mais forte por conta da força adicional no DNA. Talvez o multiplicador das transformações seriam até maiores, como o Ozaru, por exemplo, que em vez de aumentar 10 vezes o poder base do usuário, sei lá, aumentaria 15 vezes, por aí. O aumento da longevidade também, tanto da raça Saiyajin quanto do Viltrumita, seria talvez um dos melhores atributos, com o potencial de manter a aparência mais jovem e o vigor físico por muito mais tempo. E falando em potencial, por ser uma raça híbrida, talvez o limite em questão de poder seria quase inexistente, já que, assim como os humanos, a mistura entre as raças faria talvez com que seria muito mais fácil de se transformar em um Super Saiyajin ou até ficarem bem mais fortes no geral. No início do vídeo eu comentei que criaríamos 3 cenários hipotéticos, 3 tipos de misturas e 3 tipos de finalidades respectivamente. Bom, como o universo de Dragon Ball é maior, entre aspas, que o de Invencível, vamos basear essa mescla de raças no universo de Dragon Ball, antes mesmo dos Saiyajins serem dominados pelo Freeza e seu exército. No primeiro cenário, o DNA Saiyajin sobrepõe o do Viltrumita. Se a raça Saiyajin dominasse a composição genética dessa mistura, o ser que nasceria seria mais inclinado às características do Saiyajin, obviamente. Então, obviamente, teria as transformações como Ozaru, Super Saiyajin e etc. Mas talvez com a alteração de algum possível domínio mais fácil das formas, como Ozaru tendo um controle mais fácil e até mesmo aumentando 15 vezes ao invés de 10 vezes. Além disso, ter um Zenkai seria algo muito mais vantajoso, porque sinceramente se alguém sobrevivesse a isso e depois voltasse como se nada tivesse acontecido, com certeza o aumento de poder seria assustador. Mas a única diferença e na verdade a desvantagem é que eles não poderiam viver milhões de anos, milhões não, né, milhares de anos como os Viltrumitas, já que Saiyajins devem viver no máximo, sei lá, uns 100 anos, chutando 200, por aí. Agora, o segundo cenário acontece quando o DNA Viltrumita sobrepõe o Saiyajin. Se o DNA Viltrumita fosse predominante, ele provavelmente não poderia ter as transformações Saiyajins além do Ozaru, mas eu acho que sua forma base seria muito mais forte. Além disso, o Zenkai também seria algo que não existiria. A melhor dessas vantagens são de longa vivência, onde esse híbrido viveria talvez até mais do que 600 anos. Então nesse caso, mesmo sendo muito poderoso, até mais que um Saiyajin comum na história original, ficaria bem atrás em poder máximo se isso acontecer. Por fim, o terceiro cenário seria de 50% de cada DNA. Aqui temos um equilíbrio perfeito. O híbrido conseguiria o melhor de ambas as raças, tendo tanto as transformações Saiyajins quanto as habilidades dos Viltrumitas. Ele seria capaz de treinar e quebrar os limites como um Saiyajin, tendo o boost de um Zenkai, ao mesmo tempo que a regeneração Viltrumita asseguraria que ele sobrevivesse aos ferimentos mais críticos possíveis. Ele poderia lutar no espaço e viver por séculos, combinando a longevidade das duas raças e se espalhando por todo o universo. Ia ser uma loucura. Sinceramente, eu já nem preciso mais comentar o que esse personagem teria, já que ele teria tudo de melhor de um Saiyajin e tudo melhor de um Viltrumita. Juntando isso aí tudo, ele praticamente seria indestrutível e, bom, invencível.